Nós vamos abrir agora as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 18, dando sequência à exposição do livro. Todo o capítulo 18. Ouçamos a voz do Senhor, irmãos. Disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai, contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso santuário. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido, para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eu eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo, concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Isto é o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Porém o estranho que se aproximar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo como porção a ti e a teus filhos. Isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isto será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo. Dei-as por direito perpétuo, todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Todo o que abrir a madre de todo ser vivente que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês os resgatarás, será segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito do gado, ou o primogênito de ovelhas, ou o primogênito de cabra não resgatarás, são santos. O seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne deles será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal, perante o Senhor, é esta para ti a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação.
E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribui-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude de lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto lhe dirás: quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e vossa casa, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Deus, rogamos a Ti agora, na Tua presença, depois de lermos a Tua palavra. Abre os nossos corações, Senhor. Desimpede o nosso entendimento. Faz, Senhor Deus, que o nosso espírito floresça nessa manhã, à luz do Teu Evangelho. Mata o nosso próprio eu, nossas preferências, nosso modo de fazer, como bem dizemos, para que aquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra se estabeleça no nosso meio. Que possamos entender, Senhor Deus, a Tua providência, o Teu governo e a Tua bondade sobre nós. Revela-nos mais uma vez o Teu Filho, o bom pastor, para que possamos enxergar a bondade do Senhor na nossa liderança. Em Cristo. Amém. Todos nós, irmãos, de alguma maneira, já provamos de uma ação divina num momento de grande desespero. Quando você não esperava vir de nenhum lugar a ajuda, quando você pensava que já estava tudo perdido, e quando você imaginava que sua casa não tinha mais jeito, o seu trabalho não tinha mais jeito, a sua igreja não tinha mais solução, então inesperadamente Deus se levanta e providencia a resposta das nossas orações. Todos nós temos situações assim. Se você é crente no Senhor, se você ora a Deus, se você consequentemente passa por tribulação, você sabe, Deus é o nosso auxílio, socorro bem presente na hora da tribulação. É na hora da tribulação que Deus se levanta. Essa verdade ela é retomada aqui no texto de Números, porque uma desgraça muito grande vinha acontecendo e se abatendo sobre Israel. Se você voltar comigo, por favor, com sua Bíblia aberta. Desde capítulos atrás, nós temos capítulo 16, a rebelião de Corá. Se voltássemos muito mais, lá no capítulo 12, a rebelião de Miriam. E todos se rebelando. Miriam, que é irmã de Moisés, se rebela contra o status de Moisés na igreja,
a ordem que Deus deu a Moisés, o ofício que lhe foi dado a Moisés de profeta, de sacerdote, aquele homem que se levantava para falar a palavra de Deus, e Miriam diz: que história é essa que só você prega na igreja? Porque só um homem pode pregar na igreja. E ela se revolta contra o seu irmão. E ela diz: Deus também fala conosco. Deus fala por mim, Deus fala por Arão, Deus fala por todo mundo. Como se tivesse no próprio século em que vivemos, onde dizem, todos na igreja, qualquer um pode pregar. E aquela rebelião foi sufocada pela mão do Senhor. Miriam foi castigada com uma lepra. Mais adiante, capítulo 16, o capítulo que está mais próximo do que nós estamos tratando hoje, a rebelião de Corá. Quem era Corá? Corá era levita. Você percebe que as rebeliões, elas se dão no meio daqueles que estão próximos à própria liderança. É difícil você ter uma pessoa que está longe da liderança e se rebelar. São os que estão mais próximos. É a irmã de Moisés que se levanta contra ele. É o levita que tinha ofício na igreja e se levanta contra ele. E Corá, que era líder também na casa do Senhor, mas que não tinha as mesmas funções do sacerdote, porque o levita carregava as coisas referentes ao templo, ele conduzia as coisas santíssimas de um lugar para o outro. Ele não somente fazia isso, mas ele organizava o culto sagrado, colocava o tabernáculo no lugar, levantava tudo, mas ele não estava satisfeito com isso. Ele queria mais. Ele desejava o sacerdócio. Então ele se levanta contra o sacerdócio de Arão. Essa rebelião é tratada e castigada na segunda parte do capítulo 16. Observe a partir do verso 20. Os rebeldes são castigados. Há um novo tumulto e um novo castigo a partir do verso 41. E aí, para resolver a causa, vem o capítulo 17, que é o capítulo imediatamente anterior ao que nós estamos tratando hoje. Como é que Deus vai resolver isso? Primeiro, ele castigou os ímpios que estavam ali no meio, a impiedade que se levantou, e ele agora vai estabelecer quem é a liderança da igreja dele. Então, todos os bordões são trazidos, um de cada tribo, das 12 tribos de Israel, bordões que eram feitos de vara, de pedaços, galhos de árvores mortas, e o Senhor diz: tragam os bordões e deixem na tenda da congregação. E de um dia para outro eu vou mostrar quem é a minha liderança. O bordão que florescer, esse é a quem eu escolhi. E assim como Deus já tinha dito lá em Levítico 8 e 9, que dos filhos de Arão suscitaria um sacerdócio. Então o que acontece é que o único bordão que floresce é o bordão de Arão. O único. E é interessante que, lembrando do sermão passado, o que acontece é que não sai só flores, mas sai o broto, sai o fruto, como se todas as estações do ano de uma árvore ela se desse no mesmo lugar. É a flor, é o fruto, ela floresce completamente para dizer: esse é o meu escolhido. E por que florescer? Porque o ministério é da palavra. A árvore morta, dela sai vida, porque do ministério da palavra o morto vive. Quando a palavra é anunciada, aquele que estava morto em delitos e pecados, ele é trazido à vida. Quem vai pregar? Arão e os seus filhos. Como é que isso fica claro mais uma vez? O bordão de Arão floresce. Mas o final do texto é desesperador. Observe verso 11 do capítulo 17. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos, todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Veja, o final do capítulo é uma pergunta. Porque nós nos aproximamos de Deus de maneira equivocada. Porque nós fizemos o que Deus não requer de nós. O que é que vai acontecer? A conclusão é: vamos morrer.
porque chegamos até onde não devíamos sem o sacerdote. Lembre-se, desde que o homem pecou, lá em Gênesis capítulo 3, ele foi separado do Criador. Criador e criatura não podem habitar mais no mesmo lugar por conta do pecado. O que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. E ali, naquele momento, Deus ele reaproxima logo em seguida a família de Adão consigo mesmo, por meio do sacrifício do animal, o derramamento do sangue. Porque Hebreus vai nos ensinar no capítulo 9, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas se há derramamento de sangue, há consequentemente remissão de pecado. E se há remissão de pecado, eu estou restabelecido na presença de Deus. Então esses homens estavam desesperados porque diziam: nós pecamos contra Deus, porque é da família de Arão que vem o sacerdócio. Eles é quem podem entrar na presença de Deus, num lugar santo. E nós intentamos fazer isso pela nossa própria mão. Vamos perecer. O que será de nós? Morreremos todos? É a pergunta que se faz, irmãos. E a pergunta de você sem Cristo, você que não crê verdadeiramente no Senhor e ousa entrar na presença dEle. Já falei isso aqui algumas vezes, o culto, que para muitos é tido como um lugar de festa e lugar de dança e pula e marcha, é um lugar perigoso. É arriscado o culto, porque o levita, quando foi exortado por Deus, a primeira coisa que ele disse: o que é que vai ser de nós? Porque nos apresentamos no culto, num lugar que não era nosso, sem intermediário. E aí vem a mão de Deus, no momento de grande tribulação, no momento em que não havia mais como se safar da ira do Senhor, e providencia o escape. Porque ninguém que clamou ao Senhor até hoje ficou sem ajuda. Final do capítulo 17 é uma pergunta: Senhor, morreremos todos porque nos aproximamos do Senhor no tabernáculo sem o sacerdote? Veja o que é que diz o início do capítulo 18. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai, contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos, contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso santuário. E mais adiante ele vai dizer, verso 6: eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Verso 7: mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu, isto é o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Porém o estranho que se aproximar morrerá. Aqui está a resposta da pergunta. Morreremos todos, Senhor. Aí ele chama Arão, que é o seu escolhido, e os filhos de Arão, e diz: a ti incumbe este serviço. Qual é o serviço? Verso 1: levar sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Veja, eles estão para morrer. Então o que é que Deus providencia? Deus providencia um mediador. Vocês se aproximaram do Senhor de maneira equivocada. O que é que Deus precisa fazer? Esse homem precisa ter um mediador para que a sua alma não morra. Então ele chama Arão e os levitas e diz: aqui está a tua incumbência. Você vai levar sobre os seus ombros o pecado da congregação, para que eles não morram. Óbvio, isso é de maneira figurada, porque o sacerdócio aqui nada mais é
do que um tipo do sacerdócio de Cristo. Esse é um sacerdócio imperfeito, aquele é um sacerdócio perfeito. As palavras do autor aos Hebreus, no capítulo 7, abra comigo, por favor. Hebreus capítulo 7. A partir do verso 20. A partir do verso 4, por favor, depois a gente vai para o verso 20. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, é por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Veja, ele está fazendo aqui a comparação das duas famílias de sacerdotes. Os sacerdotes vindos de Levi, que são da descendência de Abraão, e os sacerdotes que vêm da ordem de Melquisedeque, o sacerdote que vem da ordem de Melquisedeque. Então, o que você está vendo lá em Números capítulo 18 é o sacerdócio da tribo de Levi, os filhos de Arão e seus filhos. Então, eles são da descendência de Abraão. O que foi que Abraão fez? Abraão pagou o dízimo àquele que era superior a ele. Gênesis capítulo 14. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Veja, para deixar claro uma verdade, que o que vinha descendendo de Abraão é menor do que o que descende de Melquisedeque. Por quê? Argumento aqui do autor aos Hebreus no verso 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles. Veja, o que não tem genealogia. Quem é que tem genealogia lá em Gênesis 14? Abraão. Ele tem pai, ele tem filho, ele tem descendência, ele tem ascendência. Então, a tribo de Levi é um sacerdócio menor, porque tem genealogia, tem princípio e, consequentemente, terá fim. Mas o outro sacerdócio, que é chamado em Melquisedeque, que aqui é dito que não tem, veja, Melquisedeque aparece lá em Gênesis 14, sem começo, sem fim. Até hoje não se sabe exatamente quem é Melquisedeque. Não é porque ele é eterno, é porque hermeneuticamente, é porque para fins didáticos ficou claro. Ele é apresentado como se fosse eterno, porque da descendência de Melquisedeque vem o que é eterno, Cristo. Então todo o sacerdócio dos levitas é inferior ao sacerdócio de Cristo. Portanto, o que está acontecendo lá em Números 18 é sombra do que vai acontecer com Cristo. Aí você entende que o sacerdócio que vai levar sobre si a iniquidade da congregação é de maneira figurada, apontando para aquele que vai levar sobre si a nossa iniquidade. Aí quando você abre, por exemplo, em Isaías capítulo 53, veja comigo. A partir do verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías não está falando aqui de Arão e dos seus filhos, ele está se remetendo a Cristo.
O sacerdócio que carrega sobre si a aflição e o pecado do povo não é o sacerdócio que descende de Abraão e que chega a Levi, mas é o que é da ordem de Melquisedeque, porque este é superior àquele. Mas em tudo o que foi dito em Números, o sacerdócio de Levi, ele aponta para o Senhor Jesus Cristo. Voltando lá para Hebreus capítulo 9, a parte que não lemos ainda, a partir do verso 20. Diz assim, capítulo 7. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramentos não são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhes disse. Verso 22. O Senhor jurou e não se arrependeu: tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Você vê, aqui tem um ponto final no sacerdócio do levita, porque o sacerdócio do levita, ele não é para sempre, ele é temporário. Quando a realidade chega, a sombra se retira. Então o sacerdócio que carregava sobre si a iniquidade do povo se retirou, porque o sacerdote perfeito, que é sem mancha e sem mácula, se apresentou. O texto diz, verso 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Qual era o problema do povo no final do capítulo 17 de Números? Nós vamos morrer se nos achegarmos ao Senhor. O Senhor providencia um sacerdote. Quem é o sacerdote? Inicialmente, aquele sacerdócio imperfeito. Agora, Cristo, o sacerdote perfeito. Aí ele diz, ele pode salvar completamente os que se chegam a Deus. Ele restabeleceu o caminho. O mesmo autor no capítulo seguinte, então, diz, capítulo 9, capítulo 10, a partir do verso 19, texto que nós lemos no início do culto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, agora aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Depois da morte de Cristo, o que é que acontece? Aproximemo-nos, porque foi aberto um caminho. Ele levou sobre si a iniquidade da congregação, e nós agora temos acesso ao Senhor. Não tenham medo da presença de Deus, porque Cristo carregou sobre si a nossa iniquidade. Ele, o sumo sacerdote. Voltando lá para Números, capítulo 18. Agora eu posso entender o que é o sacerdócio. É um ofício carregado de grande responsabilidade. É um ofício glorioso, porque traz consigo a glória de Cristo, mas carregado de muita responsabilidade.
Então não é à toa que quando Tiago vai escrever a sua carta no capítulo 3, verso 1, ele diz: irmãos, não queiram muitos de vós serem mestres na igreja. Por que essa advertência? Por que você não deve querer ser, tantos devem querer ser mestres na igreja? Porque todos não podem ensinar na igreja. Porque com esse ensino, grande responsabilidade. Você precisa carregar um ofício para poder você pregar. Não é porque você simplesmente é crente que você prega. Você carrega consigo um ofício. Porque toda glória e toda liberdade traz consigo grande responsabilidade, mas muito maior quando se fala do sacerdócio. Aí voltando para Hebreus, Hebreus é a chave hermenêutica para tudo isso, irmãos. Volte para Hebreus agora comigo, capítulo 13 da carta aos Hebreus. No verso 7, o autor diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Qual é a ligação que ele está fazendo aqui dos guias, dos pastores da igreja, e ele passa a falar de Jesus Cristo, que é ontem, hoje e eternamente. Ele está dizendo: esses que eu acabei de apresentar são os representantes imediatos de Cristo, e Cristo não mudou. Tais quais eram os sacerdotes no Antigo Testamento, os que pregam a palavra, devem ser imitados na sua fé, devem ser obedecidos quando estão debaixo da palavra de Deus, porque você, quando obedece o seu guia, você está obedecendo o próprio Cristo, o sumo sacerdote real. Capítulo 13, ainda no verso 17, ele diz: obedecei a vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Por que o homem deve se submeter? Por que o crente deve se submeter à sua liderança? Em primeiro lugar, por um aspecto positivo, porque velam pela sua alma, ou seja, porque eles estão dia e noite velando pela alma dos filhos de Deus. São os pastores que todo dia oram pela igreja. Eles lembram da sua alma, eles lembram da sua família. No momento da angústia, são eles que vão na sua casa. Então você precisa obedecer, porque quem tem grande responsabilidade também tem grande autoridade. Mas tem um outro aspecto, porque eles vão prestar contas da igreja. Veja se não há ligação perfeita com os sacerdotes. Ele diz: eu separei os sacerdotes e os levitas relativamente aos pecados, à iniquidade da congregação. Ou seja, porque vão prestar contas pela congregação. Isso no Antigo Testamento. Aí o autor da carta aos Hebreus diz: obedeçam os pastores, porque eles vão prestar conta de cada uma alma que foi a ele confiada. Se as pessoas entendessem isso, eu acho que refreava muito a quantidade de jovens querendo pregar o Evangelho. Eu não estou falando daquele que é jovem e vocacionado, não. Isso estimula. Mas o que deseja pregar, mas não quer o ofício. O ofício de pastor, o ofício de presbítero, traz consigo, irmãos, uma glória que nenhuma outra profissão dá. Nenhuma. Não existe nada tão glorioso como ser pastor. Porque quem outra profissão você diz: chegou Cristo na minha casa, quando chegam os presbíteros da igreja? Ninguém é dito isso. Mas também a ninguém é dito: você vai prestar contas
de toda a congregação, alma por alma. Ao mesmo tempo, transportando isso para a pequena congregação que há na nossa casa, isso foi alvo inclusive do nosso estudo ontem entre os homens. O homem pactual, o homem da aliança, ele é o sacerdote da sua casa. Ou seja, todos os princípios que estão colocados aqui em amplitude maior na igreja também são verificados em casa. Grande glória é dada para o homem que é pai de família, porque ele governa a casa, ele é o sacerdote do lar, ele é o cabeça da família, ele que é o provedor, a ele a honra é dada, a sua esposa deve trabalhar para dar glória a ele, como Provérbios 31 diz, toda a vida da casa corresponde ao homem da casa, mas também toda a responsabilidade vem por cima dele. O pecado do seu filho já não é mais pecado do outro, é seu pecado. O pecado da sua esposa não é só pecado dela, é seu pecado. Porque você deve velar como quem há de prestar contas pela sua casa. Por conta do princípio pactual. Deus fez aliança com o homem em Cristo. E o homem representa a sua casa. Como Cristo representa a igreja e disse que vai apresentá-la noiva, pura, santa, sem mácula, ele é o sumo sacerdote que está lavando a sua igreja. O marido é o que vai apresentar a sua casa pura, santa. E aí vem a grande responsabilidade. Avalie o seu trabalho, homem, no seu lar. No último dia, homens da igreja, quando você estiver diante do Senhor, e essa hora está chegando, o que é que você vai ter para apresentar? Uma casa destroçada, família arrasada, filhos desobedientes, esposa que não sabe temer ao Senhor. Você vai prestar contas por isso. Mas se você está como o final do capítulo 17, Senhor, o que eu vou fazer? Minha casa vai perecer, nós vamos morrer. Lembre-se, Ele providenciou um sacerdote, Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados e carregou sobre si a nossa iniquidade. Ele pode resgatar a sua casa. Peça perdão pelo seu pecado, pelo pecado da sua esposa e dos seus filhos, e haja de maneira diferente. Que ministério é esse? Como a igreja deve ver esse ministério? Voltando lá para Números capítulo 18. É dito no verso 7: Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu, isto é, o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Veja, que rapidamente ele diz, é como dádiva, e ele vira. Porém, o estranho que se aproximar morrerá. A responsabilidade é, o sacerdote não pode deixar o estranho entrar na igreja. O sacerdote do lar não pode deixar coisa estranha entrar na sua casa. Mas como é que os liderados devem ver o papel do líder? Como dádiva. E veja, ele não está falando só do sacerdote, porque se você voltar para o verso de número 5, veja, vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda. E antes disso,
Ele disse, verso 2: também farás chegar contigo a teus irmãos da tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Interessante, porque a palavra levita, ela tem o mesmo sentido de a palavra junto. Junto, levita é junto. Então, o levita eu dei para trabalhar junto de ti. De quem? Do sacerdote. O sacerdote vai trabalhar junto do levita, e ambos foram dados pelo Senhor à igreja. Então, o que é o sacerdócio dos levitas e o que é o sacerdócio do sacerdote? É uma dádiva do Senhor, é um dom dado por Deus. É assim que a igreja deve ver. Paulo viu assim, Efésios capítulo 4, quando ele vai falar exatamente sobre os ofícios da igreja. Ele diz, capítulo 4, verso 7: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que são os pastores e mestres? São dons de Deus. Cristo, o que subiu, foi o mesmo que desceu e deu à igreja dons. Como é que a igreja deve ver esses homens? São grandes dádivas do Senhor. Uma igreja que tem presbíteros, uma igreja que tem diáconos, que temem a Deus. Esses homens têm que ser honrados. Minha posição parece ser muito incômoda, porque sempre que um texto desse aparece, parece que eu estou aqui advogando em causa própria. Mas não é o pastor que fala, é a Escritura que está falando. Não escolhi o texto para pregar. O Espírito Santo de Deus escolheu, porque nós estamos pregando em sequência a exposição. E sempre o Senhor nos lembra. Os nossos líderes, os nossos pastores, juntamente, veja, como é que se chama os diáconos? A união dos diáconos. Junta diaconal. A junta diaconal, que se junta ao conselho da igreja para servir na congregação. Como é que devem ser tratados esses homens? Com a honra merecida, porque são uma dádiva do Senhor. Nosso pecado, irmãos, é nos juntarmos para falar mal da liderança da igreja. Porque quem fala mal da sua liderança não fala mal dela simplesmente, mas daquele que deu a liderança à igreja, o Senhor. Falar mal dos líderes da igreja não é falar mal deles simplesmente, é falar mal de Deus que deu aquela liderança. Esse é o nosso pecado. Essa é a nossa iniquidade. Mas não é só responsabilidade que é dada àqueles que militam na causa do Senhor. É dado também um privilégio. Voltando para Números capítulo 18. Do verso 2 até o verso 7, nós temos que o sacerdócio, juntamente com os levitas, estão sendo organizados. Mas do verso 8 em diante há uma virada no texto que vai falar das ofertas. Observe. Disse mais o Senhor a Arão:
Eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e aos teus filhos. Isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. Todas as tribos vão trabalhar e vão se enriquecer, mas essa tribo, ela está separada, ela precisa cuidar das coisas do Senhor. Então, tamanha responsabilidade de homens que eles vão se dedicar ao ministério, ao ensino, ao culto, à pregação, à exortação. Essa é a vida dele. Então, eles precisam agora do sustento da igreja. Todas as ofertas que eram dadas na igreja, elas eram direcionadas a esses homens. Nós vamos ver que existem outras leis lá em Deuteronômio, que não é o ponto em questão agora, mas é bom deixar claro, que vão falar que o dízimo não era simplesmente para o sustento pastoral, mas também para a obra de caridade. Então, o dízimo, ele tem um propósito: sustento dos pastores e do pobre e do necessitado. Por que não está sendo dito aqui? Porque aqui o propósito do texto é definir como será a liderança da igreja, já que o problema em questão é esse. Deuteronômio vai voltar ao caso e vai dizer: o dízimo não é só para a manutenção pastoral, mas também para que o pobre ele não passe necessidade na casa do Senhor. Isso é tão verdade que quando Tiago vai escrever a carta dele, ele diz assim: a verdadeira religião é você socorrer o pobre e a viúva. É você glorificar a Deus e você buscar o pobre e a viúva. Essa é a verdadeira religião. Então, como esses homens vão se sustentar? As 11 tribos vão trabalhar, vão ter sua herança. Veja o que é dito isso no verso 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eu sou a tua herança. Ou seja, aqueles que militam na causa do Senhor precisam confiar: o Senhor é a sua herança, Ele vai sustentar. É Ele quem sustenta, mas Ele sustenta por meio da igreja. Matthew Henry, quando comenta esse texto, ele diz assim, preste atenção: aqueles que serviam o altar tinham o seu sustento do altar. Assim também aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho e viver confortavelmente. Interessante, porque isso vem da boca de um puritano que não tinha muito conforto na vida. As igrejas muito incipientes ainda, o movimento sofria muito com rebeliões de todos os lugares, e os pastores não tinham conforto nenhum. Mas ele diz: o pastor não é um padre que faz voto de pobreza. Ele deve viver e viver confortável. Viver confortavelmente não é viver com luxo, porque ele não tem herança. Viver confortavelmente é dignamente. A dignidade vai ser a marca da igreja que ama o seu pastor. O apóstolo Paulo, agora sempre verificando esse princípio, que o Novo Testamento, ele interpreta à luz da Nova Aliança os princípios do Antigo Testamento. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 9. E veja como Paulo ele vai aplicar essa verdade à Nova Aliança. Verso 1. 1 Coríntios capítulo 9, verso 1. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Veja, o que vocês creem hoje, o que vocês conhecem hoje, fui eu que ensinei.
é fruto do meu trabalho. Eles estavam agora duvidando do apostolado de Paulo. Ele disse: eu vi Jesus, eu fui enviado por ele, e o que vocês sabem do Evangelho, fui eu que ensinei. Verso 2: se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Veja, quebrou aqui aquele princípio católico romano de celibato. Paulo está dizendo, é o direito daquele que prega também se acompanhar de uma mulher irmã. Obviamente ele não está falando de irmã de sangue, porque ele cita Cefas. Se você for para Mateus capítulo 8, Cefas, Pedro, ele pede oração pela sogra. Quem tem sogra é porque tem mulher. Então Pedro tinha esposa, Paulo não tinha, é verdade, mas ele está aqui argumentando. O casamento é algo que é lícito para o pastor. Não é só lícito, mas é necessário. Você lê 1 Timóteo capítulo 3... e as especificações a respeito do pastor, 90% eu diria, se não perto disso, tem a ver com a casa. Tem que governar a casa para governar a casa de Deus. Ele diz: não, eu não tenho direito, verso 6, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Deixar de trabalhar, ou seja, ele trabalha. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha não come do seu fruto. Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. Porventura falo isto como homem ou não diz também a lei? Veja, se o meu argumento não serve, agora eu vou com a lei, porque fariseu é assim, quando não vai na graça, vai na lei. Então vamos para a lei, porque na lei de Moisés, verso 9, está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou seja, o boi pisa o trigo e depois come do trigo que ele pisou. Agora eu preguei o Evangelho e não vou viver do Evangelho? Verso 10: ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. O argumento de Paulo aqui: se eu semeei o que é maior, não receberei o que é menor. Eu semeei o espiritual, eu não vou recolher o que é material. Mas sabe por que a igreja tem dificuldade na área dos dízimos e das ofertas? Não é porque no Brasil tem um monte de charlatão que engana as pessoas, não é por conta disso não. Isso sempre existiu. Dá para você diferenciar uma igreja séria de uma igreja que não é séria. Não é por isso não. Não é porque o povo precisa agora de um curso de dízimos e ofertas para aprender a dizimar. Não precisa não. É porque a gente inverteu a proporção. Paulo disse: coisas espirituais e coisas materiais, uma é superior à outra. E nós fazemos o seguinte: coisas materiais e coisas espirituais. E vou dar meu dinheiro para a igreja. Você não sabe como é que está a minha casa, não. Eu estou cheio de conta para pagar. Espiritual e material. Óbvio, existem situações onde você não tem condição. Você vai ser agora o que vai ser auxiliado pela igreja. É óbvio isso. Eu já vi muitas vezes isso acontecendo aqui. Em todos os outros casos, quando você inverte as coisas, é que está o problema. Você não precisa de um curso sobre dízimos e ofertas, nem de mais fidelidade no mundo evangélico, não. Você precisa converter seu bolso. Se vós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais.
Verso 12: se outros participam desse direito sobre vós, nós o temos nós em maior medida. Veja agora segunda parte do verso 12. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Aqui é a virada do apóstolo Paulo. Ele passa 12 versículos explicando porque ele tem direito. Eu tenho direito por isso, pela lei, pela graça, porque eu semeei. Aí depois ele diz: mas eu não vou usar do direito. Porque se esse direito ele vai ser um obstáculo para o Evangelho, ou seja, se vocês vão ficar com disse-me-disse, se a igreja vai sofrer, se não vai ter dinheiro para outras coisas, se eu vou ser pesado à igreja, então eu vou trabalhar. E aqui ele inicia uma sequência de muitos outros textos que ele vai defender esse outro princípio. Observe comigo. Atos capítulo 18. Verso 1 a 3. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Qual era a profissão do apóstolo Paulo? Fazer tendas. Não é que ele simplesmente fez agora, ele aprendeu a fazer, não. Isso era um ofício que ele carregava. Então, sempre em momentos de dificuldade, ele ia trabalhar. Paulo não tinha dificuldade nenhuma com isso. Se ele estava plantando uma igreja, ele trabalhava. Se a igreja passava por dificuldade, ele trabalhava. Ele não era pesado à igreja. Isso não impedia dele fazer o serviço dele. Porque veja o verso seguinte, verso 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então ele tinha um ofício de fazedor de tendas e ele tinha um ofício pastoral. Para que este ofício não fosse impedido por conta desse, então ele trabalhava. E assim a igreja, ela ia tendo menos peso, né, sobre os seus ombros. E também evitava o disse-me-disse dentro da igreja. Capítulo 20, passando um pouco mais, no verso 34, ele diz: vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. As minhas mãos serviram para trabalhar para mim e para os que estavam ao meu redor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses agora, capítulo 3, versos 7 e 8. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de dia e de noite, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos, para nos imitarmos. Um pastor que trabalha para dar exemplo à igreja. Interessante que é na carta aos Tessalonicenses que ele vai dizer: aquele que não trabalha também não coma. Para dar exemplo à igreja, ele diz: eu trabalho dia e noite,
seja na sinagoga, seja na praça, pregando o evangelho, seja fazendo tenda, eu não paro de trabalhar, para que a congregação olhe e veja, esse é o padrão do homem, o homem trabalhador. E aí você tem que olhar para os seus presbíteros, para os seus diáconos e ver homens trabalhadores. O ócio não pode se estabelecer no nosso meio, irmãos. E de onde vem o exemplo? Dos nossos oficiais. Eles precisam trabalhar duramente. E não tem essa história, porque eu trabalho muito lá fora, não está dando para trabalhar na igreja. Paulo trabalhava todo dia, incansavelmente, mas todo sábado estava na sinagoga, todo dia visitava, leia Atos capítulo 20, verso 28, todo dia ensinando na igreja, e visitando, e aconselhando. Não é motivo, não é desculpa para negligenciar as coisas de Deus. O trabalho, irmãos, dignifica um homem, até os ímpios sabem disso, e nós precisamos trabalhar. A igreja tem que ser um lugar onde os melhores funcionários são vistos e onde os melhores patrões são desejados. É o padrão de vida do crente, é o trabalho. Porque o nosso sumo sacerdote um dia disse: eu e o meu pai trabalhamos até hoje. E porque ele mesmo, pelo fruto do seu penoso trabalho, nos deu a salvação. O trabalho é digno e é relativo à nossa própria fé. Última parte lá do texto de Números 18. Verso 31. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Quando tudo foi organizado, quando o trabalho foi estabelecido, e o fruto do trabalho chegou à mesa dos pastores, o próprio Deus diz: coma, veja, é fruto do seu serviço. Você vai comer com prazer, não é pecaminoso, é fruto do seu serviço. Quem pode ter prazer naquilo que come, no que bebe, no que trabalha? Os frutos na casa do Senhor, para aqueles que são presbíteros e diáconos, é o crescimento da igreja, a evolução dos crentes, você vê a família caminhando. Isso é um fruto. Mas a recompensa será no céu. O salário pastoral não é na terra. Aqui são as côngoras, são pagamento pelo serviço. Mas o salário eterno será no céu. Lembrando que esse princípio também se verifica na nossa casa. O salário do pai de família que cuida da sua casa vai ser entregar a sua esposa e os seus filhos no dia da prestação de contas, santos, sem ruga e sem mácula, diante do sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua grande responsabilidade. Esse é seu grande prazer. Servir ao Senhor com alegria, trabalhar na casa do Senhor e receber o fruto do seu trabalho. Seja você pastor, presbítero, diácono, membro de igreja, filho, esposa ou pai de família. Todos receberão o fruto do seu trabalho no Senhor. Amém.